O ângulo do cenário é novo, mas o conteúdo vai ser exatamente o mesmo. Sejam bem-vindos a mais um novo episódio, sempre bem, como é que vocês estão? No episódio de hoje eu venho-vos cá falar de todos os livros que eu li em janeiro, que foi, por sinal, um mês, ok, eu li 8 livros, acho eu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 livros, portanto, não foi péssimo, eu achei que ia ser um mês péssimo, porque eu comecei o mês sem ler absolutamente nada, eu acho que ia para aí a dia 10 e ainda não tinha lido um único livro, no entanto, uma pessoa deu aqui a volta e não sei como, acabei por ler bastante até. 8 livros é bastante, na minha ótica. Em termos de qualidade de livros, foi tipo, ok, não foi super incrível, em que eu só li 5 estrelas ou 4 estrelas. Eu li aqui alguns livros que foram bastante meh. Eu acho que não li nenhum livro que foi tipo abertamente mau, que eu achei abertamente mau. Não, foi tudo tipo, às vezes era um bocado uma seca, mas no geral foi um mês ok. Eu acho que dei. Não dei nenhum 5 estrelas, desculpa, estava a pensar. Eu não dei nenhum 5 estrelas, mas dei um 4.25. 4.5, 4.25, qualquer coisa assim. Portanto, vocês já sabem que estes vídeos, a menos que eu diga, não vai ter spoiler nenhum, e se houver spoiler vai estar na descrição, caso vocês queiram saltar à frente. E, portanto, vocês podem ouvir o episódio à confiança, lá está, a menos que eu diga, e vocês aí podem saltar na descrição. Eu não vou falar de nada que estrague a vossa experiência de leitura, caso vocês queiram ler algum destes livros. Portanto, eu acho melhor irmos começando, porque senão vai ficar um longo vídeo. E, by the way, eu estou com imensa dificuldade em pôr os episódios em vídeo no Spotify, não sei porquê, está-me sempre a dar erro, eu estou sempre a ficar frustrada e então acabo por meter o episódio no Spotify só em áudio, sim. Eu sei, o áudio não é o melhor, eu quero imenso comprar um microfone novo que seja melhor do que isto. Eu também, vou ser honesta, eu não falo baixo quando estou a gravar estes episódios, não falo baixo. E os microfones de lapela, eu às vezes meto-os demasiado perto da boca, estouro o som completamente, eu sei que fica uma merda, eu sei, peço imensa desculpa. Portanto, quando eu faço episódios para o Spotify só de áudio, eu sei que tipo, a qualidade antes estava melhor, eu sei. Mas eu acho que vejam no YouTube, acho que é melhor. Porque no YouTube faz um bocadinho mais sentido a qualidade do som ser tão merdosa, porque efetivamente eu estou a gravar com um de lapela, mas eu estou devagarinho a aprender a não estourar o som, ok? Mas com este disclaimer todo, vamos começar com o primeiro livro que eu já li este livro, eu já vi reviews sobre este livro, eu já vi vídeos sobre este livro e eu ainda não faço puta ideia como é que este nome se diz. Portanto, eu vou dizer só em português, que em português é A Transgressão, da Louise Kennedy, que é um livro irlandês, de literatura irlandesa e de escrita irlandesa, passado nos anos 70, sim, desculpa, estava a ver aqui porque eu às vezes confundo um bocado nos anos, passado nos anos 70, durante um período da Irlanda em que estava a haver conflitos militares, especialmente onde a nossa personagem principal mora, que é em Belfast, sim, não? Sim, desculpem, eu vou ser honesta, eu li este livro, e este livro, obviamente, é um livro de ficção, ou seja, eles não te está intensamente a ensinar a história da Irlanda, e eu não sei muito bem a história da Irlanda. E, vou ser honesta, também não me informei o suficiente para gravar este episódio, nem para gravar esta review. Portanto, eu sei que há um conflito, porque eu sei que houveram vários conflitos ao longo dos anos na Irlanda, até aos dias de hoje, acho eu. Não sei, don't quote me on that, porque eu não faço ideia, mas nós basicamente, a nossa personagem principal, que é, eu não sei dizer este nome, os nomes irlandeses são horríveis de se dizer, porque eles escrevem-se de uma maneira e depois dizem-se de outra. Kushla? Não sei, não faço ideia. Mas nós temos a nossa personagem principal, que ela é uma rapariga de 24, 25 anos. Ela mora com a mãe e ela toma conta da mãe, e ela mora juntamente com o irmão também, e eles têm todos um bar em que ela também ajuda o irmão a trabalhar lá, e ela um dia vai conhecer um homem mais velho, casado, que vão ter imensos interesses em comum e vão começar a partir daí uma relação. E basicamente é a história toda da relação deles até aos dias de hoje, mais ou menos, porque nós começamos com a narrativa a ser em 2025 e depois 2015 e depois nós voltamos atrás no tempo para os anos 70 e depois no final do livro estamos novamente em 2015, mas não vamos progressivamente passando de 1970 para 2015, ou seja, não vamos acompanhando estas personagens ao longo dos anos. É um salto abrupto, apesar de nós entendermos o que é que se passou durante aqueles anos todos, ou podemos calcular o que é que se passou durante aqueles anos,
Eu gostei muito, ok? Eu gostei muito desta escrita. Eu li tanto algumas partes em inglês, que eu tenho o livro em inglês, mas consegui ler algumas partes em português, da tradução em portuguesa, e eu gostei bastante de ambos. Eu gosto sempre da escrita irlandesa e este aqui deu para matar saudades disso. Gostei da história, apesar de lá estar, a história tipicamente irlandesa, às vezes não se passa nada e há mais introspeção de personagens, eles a falar dos problemas e a deambularem neste mundo e nesta atmosfera de conflito que, apesar de não ser extremamente presente, está sempre lá, é sempre uma sombra da narrativa e da vida destas personagens. E eu gostei muito, porque eu geralmente não adoro livros de guerra, e então aqui a guerra em si está presente quando faz sentido estar presente, mas não é uma coisa que a autora nos esteja ativamente a relembrar que está a acontecer. Nós dependemos pela vibe da atmosfera que está a acontecer. Mas gostei muito do romance. Eu pensei que ia odiar, porque nós começamos este livro sabendo que a nossa personagem principal se vai meter com um homem casado e não é bem o meu tipo de livro. Pronto. Mas eu acho que como a personagem é mais ou menos a minha idade, como a personagem estava a passar por algumas experiências semelhantes a experiências que eu também já passei, eu acho que simpatizei muito com ela e depois este romance em si não me custou tanto e fez sentido acontecer. É um livro que lá está, acontece imensa coisa, ao mesmo tempo que parece que nunca está a acontecer nada de especial. É basicamente as personagens a viver a vida delas, e obviamente, como é viver a vida do dia a dia, nunca é uma coisa sempre extraordinária e coisas sempre mirabolantes a acontecer. Portanto, eu recomendo, se vocês gostam tipo, de escrita irlandesa, se vocês gostam de um romance assim, dramático, duro, se vocês gostam de ler sobre o luto, eu gostei muito deste livro. E pá, não sei mais o que dizer sobre ele. Eu gostava imenso de falar com spoilers. Não vou falar com spoilers, apesar de adorar querer falar de coisas com spoilers que acontecem neste livro. Não vou fazer, porque não adianta, porque vai estragar a vossa experiência de leitura e pá, não quero, ok? Em seguida tenho o The Bird's Nest, da Shirley Jackson. Vocês sabem o quanto eu amo a Shirley Jackson e eu comecei este livro. Este livro aqui é um terror muito específico em que nós temos a nossa personagem principal, que ela também tem ali 24, 25 anos. Vocês estão a perceber o padrão. E ela mora só com a tia, ela não perdeu a mãe há relativamente pouco tempo. Ela mora com a tia e ela começa a perceber-se que coisas estão a passar dentro dela que não são normais e que há coisas muito estranhas a acontecer, nomeadamente ela vai ao médico e ele diz-lhe e ele percebe que ela tem dentro dela mais 3 personalidades que estão ativamente a tentar tomar o controle do corpo da Elizabeth. E esta narrativa, basicamente, nós vemos esta personagem, estas várias personagens, porque acabam por ser imensas personagens, a interagirem umas com as outras, elas próprias com o médico, elas com a tia, e é muito interessante perceber o que é que está aqui a acontecer. Uma pessoa começa um bocadinho à nora na narrativa e sem perceber bem. Nós percebemos o que é que está a acontecer, mas não percebemos o porquê daquilo estar a acontecer. Não percebemos porque é que aquilo está a acontecer, no sentido em que porque é que a Shirley Jackson, o que é que a Shirley Jackson quis com isto, sabem? E obviamente depois uma pessoa vai entrando mais na narrativa e vai percebendo mais o que é que a Shirley Jackson realmente quis com isto. E é muito. Eu acho que a palavra é mesmo fascinante. É muito fascinante a maneira como esta mulher escreve, tão atual, apesar deste livro ser dos anos 50. É um livro de terror que passou rapidamente de ser super assustador para mim para ser super triste, numa parte muito específica da narrativa, que foi uma grande. Lá está, por isso que eu digo que é um terror tão próprio, porque não é de esperar que este livro fosse super assustador. E ele acaba por não ser super assustador, porque é muito interessante nós percebermos as personalidades e nós conhecermos cada vez mais cada uma delas, ao mesmo tempo que nós, quando pensamos na cena que está a acontecer, numa pessoa a ter 4 entidades dentro dela ou 3 entidades dentro dela, é super assustador. É super assustador. Isto, eu vou dizer uma cena que não é spoiler nenhum, porque não estou a dizer o que é que está a acontecer, mas nós rapidamente, mais para o meio do livro, as personalidades começam a interagir umas com as outras só estando no corpo da Elizabeth. E é muito estranho porque uma das entidades está a escrever com uma mão, enquanto a outra entidade está a falar, tudo no corpo da Elizabeth, e é muito estranho. E
é macabro até, mas não deixa de ser interessante como é que a Shirley Jackson utiliza aqui o terror para retratar uma grande parte do luto. Nós temos aqui a Elizabeth a lidar com o luto da mãe e especialmente de como o luto pode ser muito autodestrutivo se tu não souberes fazer e se tu deixares-te ir e entrares numa negação e não souberes, lá está, não seres acompanhada o suficiente, não teres tu própria uma cabecinha sã para lidares com o luto, para lidares com o luto, ele pode ser uma coisa bastante autodestrutiva para ti enquanto pessoa e pode-te deixar completamente no chão. Depois também tem uma parte do terror em que eu acho que é muito usado para a cena de demonstrar, demonstrar as personalidades que nós temos dentro de nós, mesmo ao longo de um dia inteiro, nós podemos ser literalmente imensas pessoas ao mesmo tempo, sendo só uma pessoa. Eu sou uma pessoa diferente para a minha família, como sou uma pessoa diferente para os meus amigos, como sou uma pessoa diferente para, sei lá, uma pessoa no supermercado, sabem? E eu acabo por ser só eu, ok, é só o meu corpo, mas dependendo da pessoa em que eu estou a falar, do contexto em que eu estou inserida, no à vontade e na relação que eu tenho com outra pessoa, posso me tornar uma pessoa diferente e é muito fascinante. Mas lá está, eu gostei muito do capítulo da, de uma das personalidades, vou dizer assim, uma das personalidades que acabou por ser a personalidade mais interessante para mim, e eu acho que também, tendo em conta o contexto temporal do livro, deve ter sido a personalidade que foi mais interessante para a altura de ler, porque acaba por ser assim uma personalidade mais rebelde, mais ácida, mas epá, eu recomendo imenso, sem querer pôr expectativas muito em cima, porque é um livro que não tem um setting habitual da Shirley Jackson. Com isto eu quero dizer que, por exemplo, o Sempre Vivemos num Castelo tem um setting muito próprio daquela casa, daquela família. A Maldição de Hill House tem um setting, lá está, muito próprio, que é aquela casa de a Hill House, basicamente. Enquanto este aqui, obviamente, tem um setting, as personagens vão para sítios, as personagens viajam, pronto, não quero dar muita informação, mas as personagens locomovem-se no mundo, mas nunca há um setting propriamente. A atmosfera nunca é muito importante, é muito mais importante as conversas entre as pessoas, entre os personagens. Nós também vamos mudando o ponto de vista ao longo do livro. Eu acho que temos 6 capítulos bastante longos, não são bastante longos, mas são longos, e cada capítulo depois vai alternando de personagem principal ou de ponto de vista, é mais isso. E nós acabamos, enquanto leitores, de ter vários pontos de vista desta situação pela qual a Elizabeth está a passar, e eu gostei muito. Este livro foi o que eu mais gostei este mês, obviamente. Foi o tal livro que eu dei 4.25 ou 4.5, eu acho que não é 4.5. Shirley Jackson, adoro, fiquei com vontade de ler tudo dela de rajada, mas eu não quero fazer isso porque eu não quero perder os livros dela, não é? Não os quero ler todos ao mesmo tempo, apesar de querer e não querer. Pronto, vocês entendem esta ambiguidade de vontades. Depois eu li o The Invisible Hotel, da Yeji Ham, que eu já falei milhões de vezes sobre este livro, porque foi uma surpresa para mim, no sentido em que, mesmo enquanto eu estava a ler, e eu antes de começar a ler também, não dava nada por ele. Dava rigorosamente zero por ele, porque eu tenho muita dificuldade em ler, não tenho muita dificuldade em ler, mas tenho muita dificuldade em ligar-me à literatura asiática, mais até japonesa do que propriamente coreana ou assim. Eu sinto que a coreana para mim já é um pouco mais fácil. Aqui acaba por. Como é que eu ia te explicar? A autora é metade canadiana, metade coreana, e então eu não sinto que seja uma escrita tão difícil de me ligar como eu já li anteriormente outros livros de autores coreanos. Se calhar também por causa desta influência canadiana da própria autora. Nós aqui temos um livro de terror em que 90% do tempo ou 80% do tempo é extremamente confuso, porque uma pessoa nunca percebe bem o que é que está a acontecer. Nós temos a nossa personagem principal, que é novamente uma rapariga de 24, 25 anos, acho que é 24 anos, em que ela vive numa small town na Coreia, perto da fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E nós temos mesmo uma small town, ok? Nós temos uma vila, uma aldeia com poucas pessoas, onde quase nenhumas da idade da nossa personagem principal. Ela vive com a mãe e ela sente-se meio que presa ali e sente-se meio que tem que estar a viver ali, também por causa de não deixar a mãe sozinha. Ela trabalhava numa loja de conveniência, mas acabou por ser despedida.
logo no início do livro. Ela também tem uma irmã mais velha que está a morar em Seul e tem o irmão mais novo, que tem 19 anos, que está na tropa no coisa militar obrigatório da Coreia. E nós vamos ver como isto tudo impacta a vida diária desta personagem e também da mãe dela, ao mesmo tempo que a nossa personagem principal vai começar a ter sonhos. E vai começar a ter sonhos extremamente vividos em que ela vai para um hotel que ela não conhece, um hotel gigante, cheio de portas, muitas vezes tem pessoas, muitas vezes não tem pessoas, e é só extremamente confuso. E uma das coisas que eu gostei muito também neste livro foi como a autora faz essa passagem de realidades, e ao início, lá está, isso é um bocado confuso, mas depois, a meio do livro, nós vamos nos habituando um bocado a isso. Porque ela, na mesma frase, no início da frase, começa a estar na realidade do mundo real, e no final da mesma frase já estamos nesse sonho marado, e nós próprios, enquanto leitores, não damos conta que já lá estamos. O que é fascinante, mas também é um bocado confuso, lá está, principalmente ao início, que uma pessoa não sabe bem o que é que está a acontecer, não sabe bem se aquilo é real, se não é. Nós vamos ver como a solidão que ela está a sentir naquela small town, do facto de não ter amigos nenhuns lá, dos poucos amigos que ela tem também estarem a Seul, dela querer, esta batalha que ela tem interna de querer sair também para a cidade onde mora a irmã, onde moram os amigos, mas não querer deixar a mãe ali sozinha a lidar com todas as coisas daquela cidade. Nós vamos ver que a invasão e a luta a guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul tem um papel fundamental neste livro, porque é basicamente o ponto deste livro, e como a autora utiliza o terror neste livro, é para explorar e para nos mostrar, enquanto leitores, o trauma que fica e o trauma que permanece quando tu passas por estas situações, quando tu estás nestas guerras, quando tu estás especialmente perto da fronteira, e está sempre aquele clima de tensão em que afeta, obviamente, toda a gente daquela vila, daquela aldeia. Por exemplo, a nossa personagem principal, ela não viveu no tempo da Grande Guerra, mas sente aquela tensão que ainda está a acontecer nos tempos de hoje, e sente como a guerra afetou todas as outras pessoas mais velhas daquela vila. Nós vemos também a quantidade de famílias que foi dividida quando decidiram dividir as Coreias, em que lhes foram prometido que eventualmente se vão voltar a encontrar, e depois isso nunca aconteceu, e quando tentam se reencontrar com famílias que estejam ou numa Coreia ou na outra, acabam por ser só mortas, porque foi-lhes passada uma mensagem que sim, podiam se juntar com a família, era uma coisa totalmente normal, mas na prática não é assim. Na prática, realisticamente, na vida real, centenas de pessoas, centenas de famílias, ou se calhar milhares de famílias, foram divididas por causa da fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, e por causa de serem regimes tão diferentes e não serem propriamente amigos uns dos outros. Também trabalha muito nessa ideia de as famílias se quererem estar reunidas e não poderem, e fazerem 30 por uma linha para estarem reunidas. Mas lá está, é um livro muito sobre o trauma familiar, o trauma geracional passado das gerações que viveram a guerra e destas gerações que não viveram propriamente a guerra, mas ainda lidam com as consequências no dia a dia disso, que têm a vida completamente empatada e em risco, no sentido em que a qualquer momento esta tensão pode se transformar em algo mais perigoso para os cidadãos. E lá está, é um livro que é preciso um bocado de contexto, porque a autora também não nos dá muito isso, não nos dá muito contexto histórico do que é que está a acontecer, tanto neste como na transgressão. Nós não temos muito contexto. As autoras não nos dão uma aula de história, o que eu prefiro, porque lá está, eu aqui já tinha um bocadinho mais noção daquilo que tinha acontecido, enquanto na transgressão não tenho muita noção, e também nunca pesquisei sobre o assunto, nunca me interessei muito, enquanto aqui já não é tanto o caso. Portanto, eu tinha um bocadinho mais de contexto deste aqui, porém eu percebo que não seja uma narrativa muito interessante para quem não se interessa minimamente por isso, e para quem não tem muito interesse pela história da Coreia, pela Coreia no geral, não pela história, mas pela Coreia no geral. Contudo, uma das coisas também que eu amei neste livro é como a autora demonstra a passagem do trauma geracional neste livro em específico. É feito de uma maneira super macabra, de uma maneira super desconfortável e até confusa, porque ao início uma pessoa não entende bem, lá está, a linha entre a realidade
E o realismo mágico, às vezes neste livro, na parte do hotel, às vezes é ténua e uma pessoa não entende muito bem. E isso depois também aconteceu nesta cena na demonstração do trauma geracional, da passagem dele. Porque inicialmente eu estava do tipo, será que isto está mesmo a acontecer? Será que isto é uma cena? E depois, quando nós vamos lendo mais sobre isso e a autora vai explorando mais o assunto, nós vamos percebendo, é do tipo, nós vamos percebendo que isto é real, isto não é uma metáfora para nada, isto está mesmo a acontecer e é só estranho. Mas pá, foi uma das minhas partes favoritas deste livro. Ele não é muito popular, eu comprei porque ele estava em promoção na UC há algum tempo, acho que foi tipo na altura do Halloween. Dava 0 por ele, mas eu amei muito este livro. Sinto que não é para todos, sinto que não é para toda a gente, mas para mim foi ok. Lá está, também não foi 5 estrelas, meu Deus, mudou uma vida, mas foi uma boa experiência. Depois temos o meu último livro lido deste mês, e eu acabei-o literalmente ontem. Eu estou a gravar isto, é quarta-feira, by the way. Depois da grande tempestade, eu dormi tão mal esta noite por causa do vento e da chuva. E atenção, nem veio assim tanto vento, nem tanta chuva. Só que, lá está, o telejornal, a internet, estava tão a fazer um big deal em como isto ia ser uma tempestade enorme. E se calhar foi para outros pontos do país. Aqui para Lisboa não foi assim tanto, ainda bem, não me estou a queixar, mas eu não dormi praticamente nada, porque estava muito ansiosa e com medo de, sei lá, alguma coisa acontecer. Mas eu acabei, desculpem este. Não sei porque é que eu comecei a falar disto. Eu ontem acabei o The X-Files, da Jessica Joyce, e eu tenho este livro há meses na minha estante, e eu achei mesmo que este livro ia ser 5 estrelas para mim. Como vocês podem ver, não foi 5 estrelas, eu dei-lhe tipo 3 estrelas e meia. Este livro prometeram-me que seria um happy place, mas melhor, e eu já gostei bastante do Happy Place da Emily Henry. Não foi melhor. Não foi melhor. Eu queria que este livro fosse intenso, eu queria que este livro fosse demorado, eu queria que este casal demorasse novamente a estar junto, eu queria um slow burn, e não tive um slow burn, eles juntaram-se demasiado rápido, foi muito pouco intenso. Metade do livro, e eu sei que isto é culpa minha, eu sabia antes de comprar que isto era o setting desta narrativa é num casamento, e eu tenho PTSD desde que eu li o The Wedding People, que eu odiei esse livro, que também é, tal como o nome indica, passa-se num casamento. Este aqui também, mas metade do livro é passado nestes dois personagens a fazerem recados. Desculpem, para dar o contexto, eles conhecem-se desde crianças praticamente, e eles namoraram bastante tempo. Eu acho que eles conheceram-se tipo aos 13 anos, não, eles conheceram-se bem novos, já não me lembro. É a importância que eu dei este livro. Eles conheceram-se super novos, namoraram na altura da escola, início da vida adulta, e depois acabaram. E agora eles permaneceram no mesmo grupo de amigos, eles têm o meu melhor amigo em comum, e esse melhor amigo vai se casar, convidou aos dois porque já passou tipo 13 anos, as cenas já estão mais que resolvidas entre eles, e no final das contas é o melhor amigo de ambos, e se há coisa que eles têm em comum é que querem que este dia corra bem para o amigo, não é? Eles vão se encontrar e vão tentar se dar o melhor possível. É uma comédia romântica, não é? Eles vão acabar por se dar extremamente bem novamente. E eu queria só mais tensão. Eu queria menos problemas do raio do casamento, porque era um casamento que estava cheio de problemas. E até um ponto foi realista e passou de uma parte em que era do tipo, epá, já só estás a arranjar problemas para continuar a narrativa, porque não está a fazer sentido já. Tipo, é impossível num casamento. Ok, não é impossível, mas estava a ser só ridículo, na minha opinião. E depois, a outra metade do livro, eles comeram-se já. Pronto. É ok, tipo, não foi. Está sujo. Como é que eu sujei isto? Tudo preto. Não faço ideia. Não faço ideia. Mas, queria um slow burn, queria mais. Depth, como é que se diz? Queria mais profundidade nesta narrativa. Pensei que ia ter mais personalidade, não. Profundidade, não tive grande profundidade. E, infelizmente, muito triste, não funcionou para mim. Agora, um romance young adult, que é o Check and Mate, da Ellie Hazelwood. Este sim eu gostei. Foi muito cute. Foi muito cute. Ellie Hazelwood é conhecida por escrever sobre ciência e mulheres na ciência. Eu não sou maior fã dessa narrativa, mas eu porque eu gosto dos romances, e acho que são comédias românticas que estão minimamente bem escritas e minimamente bem estruturadas, pelo menos a maior parte delas. Portanto, eu como isso, apesar de não amar. Aqui o xadrez eu gostei muito mais do que a ciência. Gostei muito de como Ellie Hazelwood
adaptou a sua escrita, principalmente de cenas mais explícitas, adaptou a sua escrita a uma audiência mais nova, porque este livro não deixa de ser young adult, enquanto os livros dela são para adultos. Nós temos a nossa personagem principal, que é uma ex-jogadora de xadrez, muito boa. Ela mora com a mãe e com as irmãs, e o pai dela, que foi quem lhe ensinou a jogar xadrez, morreu, e então a partir desse momento ela deixou de jogar xadrez, até que ela vai conhecer um campeão de xadrez, que não sei como é que ele se chama, mas é basicamente um gajo bué da fixe, que joga bué da bem xadrez, e eles vão jogar juntos uma vez e ele vai ficar obcecado com ela, e com a maneira como ela joga, e o resto da história, não é? É muito fofinho, sabem? Não é? Lá está, eu não vou para estes livros à espera de, meu Deus, quero super profundidade, mas quero alguma. E a Elia Hazelwood consegue dar sempre alguma profundidade à história, às personagens, sem fazer personagens tipo 100% perfeitas, mas sem fazer também o que eu acho que, por exemplo, no X-Files não funcionou, que é do género. É comédia romântica, portanto pode ser ridículo porque é comédia romântica. Eu acho que aqui, não só neste, mas em maior parte deles, da Elia Hazelwood, ela consegue conciliar muito bem isso. Ela consegue conciliar muito bem a comédia romântica e poder, tipo, às vezes roçar ali o ridículo, tipo, os problemas, as coisas que acontecem, às vezes roçar o ridículo, porque faz parte do género, mas depois consegue também dar profundidade às personagens, dar-lhes características boas e más, para as tornar minimamente realistas. E pá, e aqui foi isso, estão a ver? Tipo, é cute, é muito cute. Eu acho que já li. Ai, não está aqui, está daquele lado. Eu acho que já li todos dela, Hazelwood, os livros todos dela. Só não li o Bride, nem o Mate, porque pá, não adoro o tema. Mas, por acaso, agora ela vai ter um lançamento. Agora em fevereiro. Fevereiro? Sim. Agora em fevereiro ela vai ter o lançamento do Two Can Play, que eu nunca tinha ouvido, porque aquilo só vinha em audiobook, e eu tinha muita pena de só vir em audiobook, porque eu adorei aquela capa. No entanto, vai sair agora para fevereiro e eu estou muito entusiasmada. Quero muito, porque eu amo aquela capa. Em seguida temos a minha primeira leitura do mês, que é a Nocticadia, da Carrie Lake. Este foi o livro que me acompanhou durante o final de dezembro e o início de janeiro. Ele é um livro até bastante grande. Foi ok. Ele não foi um suplício de ler, mas também não foi tipo extremamente entertaining. Estou tão a divertir-me tanto a ler este livro. Não foi bem assim. Nele nós temos a nossa personagem principal, que isto, by the way, é tipo um. Ele não é um romance dark, mas é tipo um romance um bocado estranho, com fantasia urbana, é uma mistela de géneros, que tipo, eu acho que funcionou. Eu acho que simplesmente ele não é o meu tipo de livro. E também não era o tipo de livro que eu estava à procura no momento em que eu li. Ele é um livro claramente muito focado no plot, e estão sempre coisas a acontecer, e a fantasia é bastante light, mas está sempre presente. Desculpa, isto é a nossa personagem principal, ela tem tipo 21 anos, acho eu, ela vai para a faculdade, tem 21? Ela é legal, ok? Ela já tem mais 18. É isso que importa nesta coisa aqui, e vocês já vão perceber. Ela vai para uma faculdade numa ilha, pá, um bocado estranho, e ela vai se envolver com um professor, basicamente. Eu sou péssima a fazer esta sinopse, mas eu não adorei este livro e eu tenho muito pouco interesse em falar às vezes de livros que eu não adorei, e este é o caso. Eu quis ler este livro porque eu gostei muito do setting, parecia-me ser um setting bastante interessante para mim, e porque queria perceber o que é que eu ia achar de um romance de uma aluna com um professor. E a verdade é que eu achei que não é para mim. Tipo, das duas, uma. Eu sei que isto é fantasia e pronto, vale o que vale. Ou vocês querem fazer um romance com age gap, ou vocês querem só dizer que querem fazer um romance com age gap, mas depois as duas personagens fisicamente parecem a mesma idade. E pá, não pode ser. Se vocês querem fazer um romance age gap, vão all out no age gap e façam realisticamente um senhor com a idade que ele deve ter. E não me digam que o senhor tem tipo 30 e tal anos e parece que tem 21. Sabem? Pá, não funciona. Eu percebo que é para mim, lá está, não funcionou para mim especificamente, porque eu acho que muita gente vai gostar disto. Lá está, é um livro muito previsível e foi isso que também me fez aborrecer mais. Ele é muito, muito, muito previsível e eu odiei, e isto tem a ver totalmente comigo, eu odiei que disseram, isto é um standalone, e é um standalone tecnicamente, mas odiei a maneira como a autora engatilhou logo o segundo livro desta série
no final. Odiei. Eu odeio quando fazem isso de maneira tão óbvia. Eu não me importo que a autora, tipo, lance o standalone e diga que é um standalone e depois, tipo, passavam uns anos, está-lhe a faltar dinheiro e ela vai pegar numa personagem muito amada pelos leitores do primeiro livro para fazer um segundo livro dessa mesma série. Ou seja, vai fazer uma série de standalones intercalados, interligados, não sei. Tipo, como agora é muito comum fazer, eu não me importo com isso. Mas importo-me, isto não é assim um problema, não é um problema de todo, mas irrita-me. Mas irrita-me e importo-me quando tipo, já deixam engatilhado no final o próximo livro e, e as duas personagens principais. E para além de ter sido super previsível neste aqui, pá, mais do mesmo, mais da mesma dinâmica. Pá, não fica fã, mas pronto, olha, a vida que segue. E depois, o penúltimo livro que eu venho cá falar hoje é o Gallows Hill, da Darcy Coates. Eu tenho imensos livros desta autora e eu vou explicar como é que isto funcionou. Eu fui à página da UC, abri todos os livros que a autora tinha disponíveis e pensei, vou comprá-los todos. Os que estão disponíveis e que eu tenho interesse, vou comprá-los todos. E comprei. E agora de vez em quando leio um para limpar o palato. Porque é o que estes livros são. Na verdade, são livros para limpar o palato, são livros de terror que são muito... São só plot, não têm uma mensagem mais subtil, não, é só como se vocês estivessem a ver um filme de terror, daqueles tipo, que não têm um... como é que se diz? Tipo, que a narrativa é só aquilo e é aquilo mesmo, não tem um duplo significado, não tem nada, é só fun por ser fun. E este aqui, nós temos a nossa personagem principal que ela não vivia com os pais viviam em Gallows Hill, sim. E entretanto os pais morrem e ela tem que ir para esta casa, porque a casa agora é dela, e aquilo é uma casa, mas era a casa dos pais, mas também era um... como é que se diz? Uma vinha para fazer vinho. Era uma quinta para fazer vinho. Acho que é assim. Era uma quinta para fazer vinho, desculpem. Winery, né? Não diz aqui. Mas pronto, ela cresceu lá quando era criança, depois a relação dela e dos pais não estava fixe, cenas que vocês vão descobrir no livro. Ela cresceu depois todo o resto da sua vida longe dos pais e agora que eles morreram tem que voltar à casa de infância dela. É um livro que a ação começa logo no capítulo tipo 2. A ação creepy começa logo no capítulo 2 e lá está, eu não adoro, não é o meu tipo favorito de livros de terror, tipo, estão coisas a acontecer logo de início e uma pessoa parece que não tem bem tempo de conhecer esta personagem, mas tal como comédias românticas são para mim um limpa-palato às vezes entre livros, estes livros de terror também são um limpa-palato para mim entre tipo livros. É o que é. Ele parece maior do que realmente é. Ele tem 370 páginas. Não é assim tão grande, mas parece enorme, não sei porquê. Acho que é por causa que o papel é mais grosso do que os livros de inglês normais. Mas lá está, não tenho muito a acrescentar. Ele não é o meu tipo de livro, mas foi fã. Eu acho que lhe dei 3 estrelas e meia. Lá está, ele não foi incrível. Mas foi. Giro, é sempre divertido ler, sabem? Para mim é sempre divertido porque não há muito que pensar. É só como se estivesse a ver literalmente um filme de terror e depois há coisas de terror a acontecer. Mete medo. A Darcy Coates é muito boa a construir atmosferas de terror. No geral é só um livro divertido. Se vocês procuram um livro de terror super chill, no sentido em que não é preciso pensar muito, mas nada chill porque o terror está muito bem escrito e coisas assustadoras acontecem realmente. Tem aqui, tanto este como pelo menos o outro que eu li da Darcy Coates também é um bocado assim. E eu acho que todos os livros dela são um bocado assim, pelo menos eu comprei-os na expectativa que fosse isso. Eu tenho ali mais 3 livros dela para ler e que eu vou deixando de parte para ler de vez em quando me apetece assim limpar o palato e uma coisa mais levezinha. Por fim, temos o último livro que eu li este mês. Tá. Apanhou um bocadinho de água aqui, pá. É de merda. Acho que não se vê, assim longe. Temos outro livro da Clarice Lispector, que é A Hora da Estrela, que foi o último livro publicado dela, acho eu, antes dela morrer. Clarice Lispector é sempre uma fritaria do caraças. Pá, é uma viagem. É uma viagem, nunca sei bem. Fica sempre... As minhas reviews ficam sempre aquém dos livros da Clarice Lispector, porque são sempre tão bons. Lá está, como todos os livros dela dizem que esta tem X personagem, estas são 2 personagens a falar, esta é só uma. Mas tem imenso fluxo de consciência, obviamente, faz parte. Não é um livro da Clarice Lispector se não tiver.
Nós aqui temos um bocadinho mais de história do que, por exemplo, um. Ai, como é que se diz? O GH. Ai, ai, é bem que. Não diz aqui? Não. Ai, não sei que é segundo GH, não me lembro o nome do livro. O retrato, não. Oh, pá, não me vou lembrar, desculpem. Nós aqui temos a história de uma personagem, ou temos alguém a contar-nos a história de uma personagem, é mais assim. Nós temos um homem a contar-nos a história de outra. A história de uma personagem feminina, que é muito interessante, porque eu prefiro. Lá está, eu gosto muito de ler Clarice Lispector, mas eu prefiro quando eu estou a entender alguma coisa. E lá está, no livro dela do GH, e eu acho que foi no. Não me lembro qual é, acho que foi o Água Viva. E epá, eu fiquei muito apanhado ao ar muitas vezes, eu não entendi. Enquanto, por exemplo, neste livro aqui e no Um Sopro de Vida, que acho que é, sim, acho que é Um Sopro de Vida, que é o meu favorito dela, também tem este fluxo de consciência característico da autora, mas eu consigo perceber porque também consigo entender que há ali uma história mais do que só a Clarice Lispector a deambular na cabeça dela, que eu amo, atenção, eu amo, mas eu não consigo, tipo, não dá para negar que às vezes é muito confuso e às vezes eu sinto que sou uma burra, ao mesmo tempo que não é confuso por ser. Como é que eu explicar? Não é confuso por ser. Pela escrita ser difícil, é confuso porque às vezes a cabeça da Clarice Lispector vai para tantos lados na mesma frase e num parágrafo pequeno consegue falar de tanta coisa que às vezes é muito confuso. Lá está, para quem não está habituado a ler livros que tão complexos, que é o meu caso, mas eu gostei muito, não foi, lá está, não foi o meu preferido da autora, mas eu também sinto que quanto mais eu leio da autora, mais fácil é eu perceber a autora. E se calhar quando eu dou o exemplo do não sei o que é segundo GH, como foi o meu primeiro livro da autora, eu nunca tinha lido nada dela e não sou muito leitora de livros assim tão complexos e tão eruditos. Se calhar foi por causa disso que eu fiquei com a impressão que ele é mais difícil do que realmente ele, na realidade é, porque eu sinto que quanto mais leio da autora, mais é fácil, ao mesmo tempo que nunca é fácil, porque eu acho que faz muito parte do processo de ler Clarice Lispector, é uma pessoa às vezes não entender nada. Às vezes faz parte. Às vezes, a maior parte das vezes faz parte nós lermos 3 vezes a mesma página para tentar perceber minimamente o que é que ela quer dizer ou a ideia que ela quer passar. Mas eu gosto sempre muito, é sempre uma boa experiência e eu estou muito contente que a Companhia das Letras tenha voltado com estas edições recortadas, porque elas começaram a lançar acho no ano passado, por volta desta altura também do ano, lançaram 4. Depois, há relativamente pouco tempo, lançaram um livro de contos, que eu vou ser honesta, eu não comprei. Porque eu tenho imensos livros de contos aqui, ok? Eu tenho imensos livros de contos e eu não leio assim tantos contos, portanto, eu quis comprar porque quis ficar com ele na coleção, desculpem, mas não comprei porque eu sentia mesmo que estava só a desperdiçar dinheiro que eu não ia ler tão cedo. Eu sei que não é bem desperdiçar dinheiro porque os livros não se estragam, mas é desperdiçar dinheiro porque eu não ia ler tão cedo, sabem? Eu tenho tantos livros. Ainda há pouco tempo eu comprei um livro de contos, porque era ilustrado e era hardcover e assim. Mas eu tenho mesmo muitos contos para ler e eu não leio assim tanto, portanto achei que era um bocado, lá está, um desperdício nesse sentido. Mas eu não sei, porque a câmera está muito longe, eu não sei perceber o quão longo vai o episódio, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou-me calar, porque senão vai ficar ainda maior. E vocês não querem isso, eu também não quero editar isso, portanto, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de dizer, subscrever, dar estrelinhas, comentar cenas, e nós vemos então no próximo episódio.